nos acompanhando aí nesse dia abençoado que o Senhor tem proporcionado para mim e para a sua vida, né? Eu tenho certeza que o Senhor já tem preparado a sua palavra para falar conosco. Confiança no Senhor Deus. Êxodo capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, que nos diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa estar te abençoando nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Essa é uma palavra que poucos param para meditar nessa palavra, poucos param para estudar a palavra de Deus, né, no livro de Êxodo, e algumas passagens, infelizmente, têm sido deixadas de lado, né? Infelizmente, o mundo hoje, o povo hoje, os crentes, né, tem procurado mais uma palavra que venha falar aquilo que eles querem ouvir, não o que precisam ouvir, né? Mas hoje nós estaremos falando um pouco, né, a respeito de Joquebede, né, uma mulher que foi nascida na escravidão do Egito, e como qualquer outro israelita, ela esperava o cumprimento da palavra de Deus, da promessa de Deus feita a Abraão, né, de que depois de 400 anos de escravidão, e os seus antecedentes, os seus descendentes, né, eles seriam uma nação livre, uma nação abençoada, como nos relata lá no livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo 13. E na escravidão do Egito, Joquebede, que era descendente de Levi, ela se casa com Arão, né? Não Arão, mas Arão, e também que era também descendente de Levi. E a vida, ela segue, né, o curso natural. E Joquebede, ela teve ali 2 filhos, né, que, como sabemos, foi Miriam e Arão, né, seus 2 filhos. E logo a situação que já era ruim, né, ela se torna ainda pior. Faraó, ele observa que o número de israelitas crescia de uma forma assustadora. E ele teme, né, ele temeu ali a força que esse povo podia adquirir, que eles podiam ter, se eles acabassem, né, se dando conta de como eles tinham se multiplicado, como o povo estava crescendo ali. Fecha não, Leandro. E se tivesse ali uma guerra, no caso de uma guerra, eles poderiam se aliar aos inimigos de Faraó e se revoltar contra os egípcios ali naquela época. Isso nos relata ali em Êxodo capítulo 1, versículo 7. A estratégia que Faraó usa para tentar parar esse crescimento é a opressão. Ele impõe sobre eles o trabalho forçado, mas isso não foi o suficiente para parar o povo israelita. O Faraó, então, ele toma uma atitude muito cruel, uma atitude pela qual o inimigo soprou ali em seus ouvidos, né, para tomar aquela atitude cruel. Louvado seja Deus. E todos os recém-nascidos do sexo masculino deveriam morrer. Era esse o decreto de Faraó. E as parteiras, né, irmãos, que teriam que executar essa ordem. Era uma estratégia diabólica para enfraquecer o povo de Deus. O número de homens diminuía e eles iam perder a força. Era essa a estratégia do diabo assoprando, né, na vida de Faraó, assoprando ali, botando no coração de Faraó o desejo de fazer dessa maneira.
Mas as parteiras, elas não executam o projeto do faraó por temor a Deus. Essa atitude trouxe o quê? Bênçãos para a vida delas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como nos diz a palavra de Deus. Não é verdade? E diante de mais um fracasso, o faraó ele dá uma nova ordem, né? Que dava direito a qualquer egípcio de tirar a vida dos meninos hebreus, das crianças hebreias. E antes, as parteiras teriam essa função. Mas agora todo o Egito tinha esse dever de tirar a vida dos recém-nascidos do sexo masculino. Apenas meninas, seriam poupadas desse sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. E houve uma progressão da maldade e da opressão. E é nesse período que Joquebede ela engravida novamente, e debaixo dessa nova ordem, foram 9 meses de angústia para aquela mãe. Imaginar o destino que o seu bebê, gerado em seu ventre, poderia ter. E finalmente, a criança nasce. Aquela criança nasceu. E aquela criança nasce, e o que deveria ser motivo de alegria para Joquebede, para sua família, depois, naquela época de ter filhos homens, era algo extremamente valorizado por ser um homem, o líder, o responsável, pelo clã ali, pela sua família, pelos seus descendentes ali, torna-se motivo de angústia e tristeza. Era um menino que nascia com destino de morte, que já tinha sido assinado, decretado por um rei, usado pelo diabo. Só que Joquebede era uma mulher extraordinária. Ela não se entregava aos problemas da vida. Louvado seja Deus. Ela confiava no Senhor, sem pelo menos lutar. Ela esconde a criança por 3 meses, como diz lá em Êxodo capítulo 2, versículo 2. Mas a criança, ela crescia cada vez mais, e a mãe, ela percebe que ela não poderia esconder aquela criança para sempre. Era o momento de uma nova atitude, de agir por outros meios. Ela confecciona, ela faz ali um cesto, a sua pequena arca de junco, que era uma planta que crescia ali na beira dos rios, nas áreas alagadas, nos pântanos, na parte úmida, que era usada para fazer aquele cesto. Ela betuma o cestinho com betume, que era uma substância semi-sólida ali, para fazer aquele cesto. Betuma o cestinho com betume, faz ali toda aquela vedação, fecha aquelas fendas, usa uma outra substância ali também, e põe aquela criança dentro do cesto, e coloca na beira do rio ali, põe aquele cesto, coloca ele ali dentro do rio. Louvado seja Deus. Era a última atitude que ela poderia tomar, a entrega total do maior bem que ela possuía, deixava aos cuidados de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A parte dela já havia sido feita, irmão. Agora o futuro estava dependendo unicamente de Deus. A parte dela ela fez. Ela tomou uma atitude ali que, para qualquer mãe, uma atitude de sacrifício assim para um filho. Imagina a situação. Aquela era a única criança hebreia assim, e ela se compadeceu do menino Deus. Em Êxodo 2:6, Miriam, então, ela se oferece para buscar uma ama para criar, e a princesa aceita. Joquebede chega diante da filha do faraó para receber nos seus braços o seu próprio filho. Olha só, e Êxodo capítulo 2, versículo 9, nos diz assim: leve este menino a cria mó, eu te darei o teu salário. Como Deus, ele é tremendo, meu irmão, minha irmã. Ele deu um livramento àquela criança, o devolveu à sua mãe, e Joquebede ainda ia receber o quê? Um salário para cuidar do seu próprio filho. Louvado seja Deus.
que tinha nascido dela. Para quê? Para morrer, porque era um decreto do rei matar as crianças. Ela põe o seu filho no cesto, a filha do faraó, que deu a ordem para matar aquelas crianças, pega aquela criança para cuidar, contrata uma babá, e essa babá é a própria mãe dessa criança, Joquebede. E além dela cuidar do seu próprio filho, que ela tinha deixado ali naquela situação, ela ainda ia receber um salário para cuidar do seu próprio filho. Irmãos, Deus trabalha em nossa vida de uma maneira que nós não entendemos. Deus faz o sobrenatural acontecer em nossas vidas de uma maneira que nós não entendemos. E muitas das vezes até reclamamos, murmuramos contra Deus por algo que está acontecendo. Mas Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar. Deus tem a sua maneira de agir. Louvado seja o nome do Senhor. E Joquebede, ela ficou com Moisés até que ele desmamasse, né? E com certeza, esse período, meu irmão, minha irmã, de convivência entre eles, fez muita diferença na vida dele. Os especialistas, eles falam sobre a importância, né, da primeira infância. E Deus permitiu que Joquebede estivesse presente nos primeiros anos da vida de Moisés. Porque ela confiou em quem? Ela confiou no Senhor. Louvado seja Deus. Ela confiou em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela nos diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O que nós precisamos é confiar no Senhor. É claro que tem momentos na nossa vida que nós ficamos tristes, abatidos, amargurados, às vezes por algo que acontece que nós não queremos. Mas muitas das vezes nós passamos a confiar muito no nosso entendimento, na nossa força, sendo que o Senhor fala: meu filho, calma aí, sem mim nada podeis fazer. Quando as situações ficam apertadas, as lutas vêm, as provas vêm, o mar fica revolto contra nossas vidas, acontece algo em nossas vidas que nos entristece. E o que nós fazemos? Muitas das vezes murmuramos contra Deus. Muitas das vezes questionamos a Deus aquilo que está acontecendo. E sem falar que várias e várias vezes nós vemos servos do Senhor até culpando Deus por algo que está acontecendo. Quando eu era do mundo, não acontecia assim comigo. Depois que eu passei a ser crente, agora essas coisas estão acontecendo. Meu irmão, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus, Ele sempre vai entrar com uma solução. Deus sempre vai trazer a resposta para a nossa vida. Deus sempre vai trazer a resposta para aquela situação que está acontecendo. Louvado seja o nome. A palavra de Deus, ela é bem clara quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que nós precisamos é confiar no Senhor de todo o nosso coração. O que nós precisamos é abrir o nosso coração para Deus, para que Deus, Ele possa achar graça em nossa vida. Para que muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, Deus dá ordem aos seus anjos para poder te abençoar, para te entregar uma bênção, para te dar um livramento. Mas quando o anjo está perto de te abençoar, aí você vai e abre a boca e reclama, murmura, e atrapalha o anjo do Senhor agir na sua vida. E quando a palavra nos diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Olha os exemplos que nós temos na palavra de Deus, de vários e vários homens e mulheres de Deus que passaram por situações terríveis, mas confiaram no Senhor. E Deus foi e deu a eles a bênção. Louvado seja Deus. Nós precisamos ter certeza de que Deus está no controle da situação. Ainda que isso venha doer, ainda que venhamos sentir na nossa carne, né, o peso dessa situação, mas o Senhor, Ele está no controle de tudo. Quando se fala de entrega, meu irmão, minha irmã, o que vem à mente, o que nós trazemos à nossa mente, é quando alguém pergunta, né, se você entregaria algo precioso a Deus. Como você entende isso? Se despojar é difícil, mas não é impossível. Você já deve ter ouvido, irmão, a expressão perder para ganhar.
Pois bem, olha só, algumas vezes em nossas vidas nós precisamos vivenciar essa sábia frase em nossa vida. Quem sabe você está vivendo um momento difícil e nem está entendendo, né, que para ganhar essa luta, primeiro você precisa aprender a perder. Na verdade, irmãos, esse perder, quando nós confiamos em Deus, significa entregar nas mãos de Deus, crendo que Ele cuidará do resto em nossa vida. Uma outra frase na Bíblia, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Essa frase também, irmão, ela sugere uma perda de início, né? Mas com vitória no final. A palavra de Deus, ela nos revela muitas passagens onde a nossa confiança em Deus traz a vitória, né? Aquela vitória tão desejada, aquela vitória que nós almejamos, aleluia. Mas para isso precisamos nos entregar. Muitas das vezes precisamos abrir mão de certas coisas para que o sobrenatural de Deus venha acontecer e venha ser uma realidade na nossa vida. Uma das passagens, irmão, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 2 também, né, que fala: ali é descrito a história do nascimento de uma criança, onde nós lemos agora, que se tornou um dos maiores homens da história para os judeus e para nossas vidas no dia de hoje. Um homem usado por Deus, que sua mãe precisou abrir mão por causa do decreto de um rei em matar todas as crianças homens, mas o Senhor deu vitória. Realmente, irmão, ele foi colocado sobre as águas, e essa estratégia, né? Essa foi a estratégia que Joquebede ela teve da parte de Deus, na esperança de quê? De salvar a vida do seu filho, né? Um bebê da lei que Faraó decretou, que todo menino que nascesse naquele tempo fosse morto. Isso com o intento de quê? De que o povo judeu não aumentasse. Mas isso também foi inevitável. Sabe por quê? Porque Deus, ele nunca perde. Deus é fiel. E quando Deus está no controle da situação, o sobrenatural acontece. O sobrenatural passa a ser uma realidade. Joquebede, ela teve a direção do Espírito de Deus e entregou o que lhe era mais precioso, o seu filho. Aleluia, seu filho caçula, aquele bebê. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não foi buscar conselho de amigos, nem mesmo, irmão, de nenhum parente seu, mas ela tomou uma atitude segundo a revelação de Deus na sua vida. Ela não temeu, ela confiou, fez uma pequena arca, betumou, fechou as brechas, aleluia, louvado seja Deus, e colocou no rio, irmãos, com seu filho dentro, aleluia. Um abraço aí para nossos irmãos, nosso irmão Divaldo está ligadinho conosco, nosso irmão Mafran Batista, presbítero Mafran, lá nos Estados Unidos, ligadinho em nossa programação. Deus abençoe, meu irmão, sua vida, nossa irmã Leia, Deus abençoe a vida de todos aí, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Lembrando vocês, meu irmão, nós estamos ao vivo também pelo nosso aplicativo Rádio Web Cristo no Lar. Você baixa ali na Play Store, né? Rádio Web Cristo no Lar, né? Em 24 horas de louvor e palavra de Deus para o seu coração. Mas voltando aqui à palavra de Deus, né? Estamos falando sobre Joquebede, né? Ela não sabia, irmãos, o que exatamente ia acontecer, mas quando a atitude ela é tomada, provamos que confiamos em Deus, a causa com certeza ela terá solução, as questões elas vão ter resposta, as situações de nossa vida vai ser respondida por Deus no tempo certo. No tempo certo, Deus vai entrar com ação, Deus vai mudar o quadro da situação, mas para isso precisamos confiar no Senhor, para isso precisamos entregar nas mãos de Deus, ter essa certeza que Deus está no controle de toda a situação. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela pequena arca, irmãos, ela foi encontrada pela filha de Faraó, né? Ela viu ali, ela pediu às moças, né, as ajudantes, que pegassem aquela criança. A irmã de Moisés,
louvado seja Deus, que fazia parte daquela equipe, né? Ela tomou a frente com muita ousadia, coragem, né? Como a sua mãe também. A sua irmã tomou a mesma atitude e perguntou à sua senhora se gostaria que uma mulher hebreia amamentasse o pequeno bebê, a filha de Faraó. Percebeu que era uma criança hebreia e aceitou aquela sugestão. Deus estava no controle daquela situação. Deus estava ali cuidando de tudo, aleluia. Louvado seja Deus. Deus estava ali cuidando daquela situação porque era propósito de Deus. Deus já tinha combinado ali tudo. Deus já tinha feito um projeto para aquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele bebê, de repente, volta às mãos da sua mãe. Imagina a situação daquela mãe em abandonar aquela criança e botar aquela criança naquele cesto. Mas de repente Deus muda tudo e traz aquela mãe para cuidar do seu próprio filho, louvado seja Deus. A angústia daquela mãe, aquela criança volta para sua mãe, aleluia, ela foi ali se apresentando para a filha do Faraó. Agora lembre-se também, a filha do inimigo. Pega aquela criança para cuidar até que deixasse, né, de ser amamentado. A sua própria mãe amamentou o seu filho ali. Deus estava trabalhando naquela situação. Realmente, irmão, o pão voltou às águas, como diz lá em Eclesiastes. Louvado seja Deus. Nós vemos aí várias situações. José ali foi vendido por seus irmãos como escravo. Mas Deus tinha o propósito de colocar ele como primeiro-ministro, como governador do Egito. Deus tinha esse propósito. Davi estava lá no pasto cuidando das ovelhas. Mas Deus tinha um propósito em colocar ele lá no trono. Aleluia. Deus tem propósito para tudo. Mas como diz a palavra, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela nos fala dessa maneira, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, aleluia. Mas agora havia, meu irmão, minha irmã, uma necessidade dessa mãe ser preparada para deixá-lo novamente. E agora, ela se coloque no lugar daquela mãe. Se coloque numa situação dessa. Olha aqui, que prova, meu irmão. Aquela mãe, ela não tinha palavras para expressar a alegria de ter o seu filho de volta nos seus braços. Porém, meu irmão, minha irmã, na sua mente, uma ponta de ansiedade. Ela sabia que aquele momento deveria ser bem vivido, aproveitado da melhor maneira possível com o seu filho. Porque em breve, né, ela teria que com suas próprias mãos entregar novamente o filho. E agora, para ser criado dentro da casa daquele que queria matá-lo. Labassubicomenécia, aleluia. Assim como outros meninos hebreus, eles foram assassinados, mas Deus poupou a vida daquele jovem, daquela criança, porque Deus tinha um propósito. Aleluia. Precisamos entender os propósitos de Deus na nossa vida. O salário que a filha de Faraó pagava não tinha a menor importância para aquela mãe. Ela não estava ali por causa do dinheiro, mas estava ali por causa do seu filho. O que importava era tratar daquele menino nos meses que, com toda alegria, louvado seja Deus. Você está entendendo o que Deus está falando, meu irmão? Deus está falando aos nossos corações. Deus está nos alertando nesse momento, nos chamando a atenção para que possamos confiar nele, para que possamos confiar que Deus é fiel para mudar toda a situação. Agora imagine que dor seria essa. Nunca uma mãe ela desejou ter leite por todo o tempo possível, né? Para com essa desculpa, irmão, ela não tivesse que entregar o menino para ninguém mais. A natureza ela tem a sua consequência, e o leite acabou daquela mãe, secou, e agora era o menino, ou o momento de cortar o cordão umbilical pela segunda vez. Aleluia. Era o momento de Joquebede cortar o cordão umbilical pela segunda vez. Que dor para aquela mãe. Imagine, irmão, que dor seria essa.
Imagine só como você está se sentindo ouvindo essa mensagem nesse momento. Se coloque, né, nessa história, né, nessa situação, ou coloque a sua história nessa situação, nesse momento. O propósito de Deus, irmão, ele foi revelado àquela mãe. Mas Joquebede, ela tendo a experiência da misericórdia de Deus, mais uma vez ela toma a atitude certa e leva, né, para a filha de Faraó. Agora, né, entregando com as suas próprias mãos. Aí eu te pergunto novamente, que dor foi a de Joquebede? Tendo que entregar o seu filho novamente nas mãos da filha do inimigo, nas mãos da filha do rei que queria matar aquela criança. Imagine a dor, meu. Eu creio que todas as lágrimas que ela pôde acumular, né? Imagina só que foram derramadas aquelas lágrimas naquele momento. Claro que as dos irmãos também, né? Miriam, Arão, eles sofreram. E temos que elogiar o seu pai Arão, que tendo conhecimento de toda a trajetória, ele concordou com a mulher. E sem dúvida, a levou como a mulher louvou a Deus, ali adorou a Deus pelaquela mulher virtuosa que confiava no Senhor. Olha o que nos diz lá em Provérbios, né, no capítulo 30, que nos diz: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu, atuadas, né, é superior. Enganosa é a graça e a vaidade e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, aleluia. Essa será louvada. Louvado seja Deus. Joquebede, meu irmão, minha irmã, ela é lembrada até hoje como uma das personagens valentes e canal para o plano de Deus. Mais um detalhe, meu irmão, minha irmã, que para uma mãe é difícil, né? A filha de Faraó é quem deu o nome àquele menino. Ela que deu o nome, né, para aquele bebê, e não seus pais, como é de costume. Ela deu o nome de Moisés, que significa porque das águas o tirou e o tem tirado. E devido à atitude daquela mãe, Moisés, ele é salvo e se torna o que? Libertador do povo de Israel. Foi instruído em uma sabedoria, em toda a sabedoria do Egito. Nisso nós entendemos o propósito de Deus em ter permitido que a filha de Faraó pegasse aquela criança das águas. Porque Deus precisava libertar o povo da escravidão do Egito, mas Deus precisava usar alguém. Deus precisava usar alguém e usou aquela criança, né? Mesmo arrancando lágrimas daquela mãe, mesmo arrancando lágrimas daquela família, Deus tinha um propósito, que mais à frente a alegria viria. Aí se cumpre aquela palavra que nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Louvado seja Deus. Ele é criado dentro dos conformes, dos costumes ali do Egito, para conhecer o próprio inimigo, irmãos, que era Faraó, para mais tarde poder enfrentá-lo através dos 10 milagres sobre as 10 pragas. Faraó, ele deixa o povo escravo a partir, irmão, para Canaã. Ele livrou o que era a vontade de Deus. E por isso nós entendemos que todas as coisas contribuem, irmãos, para o bem daqueles que amam a Deus. E nós não devemos contrariar a vontade do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Joquebede, ela sofreu, mas na dor, né, ela agiu para o bem, sem egoísmo, na dúvida do que fazer. Ela lançou sobre a confiança que ela tinha em Deus. Assim nós devemos agir sempre em nossa vida, e com certeza dessa forma nós estaremos contribuindo para que a vontade de Deus seja feita através de nossas vidas, através da obediência. Joquebede, ela entregou 2 vezes, e você, eu te pergunto, já entregou algo a Deus, provando confiar em Deus?
Talvez agora seja o momento. Lance sobre as águas vivas do Senhor vai te levar ao lugar certo e vai te trazer de volta para suas mãos, como a semente que você lança ao solo, que você lança sobre a terra, te devolve o fruto. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Louvado seja Deus. Os enganos vão vir, irmão. Vai acontecer. Até o inimigo das nossas almas, que se considera tão inteligente, ele se enganou, irmão. Quando ao terceiro dia, depois da morte de Jesus, Deus o trouxe de volta. Ele achou que tinha conseguido. Imagina o inimigo, irmão, ele vendo o túmulo vazio. E muito mais que isso, sendo ele o espírito de espírito, ele viu o momento em que Jesus, naquela gruta, sobre uma pedra, ele se levantou e saiu. Ele deixou dobrado o lenço que estava na sua cabeça. Aleluia. Calma, meu. Descanse no Senhor. De repente ainda falta chegar o terceiro dia para você ver a sua bênção sendo realizada através de Jesus Cristo. Calma, a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O inimigo, ele ri, ele zomba, mas pouco que ele faz, pouco caso, né? Mas daqui a pouco terá que reconhecer que você realmente foi abençoado por Deus. Ele terá que reconhecer que você é de Deus, aleluia. Ele sempre acha que vai ganhar, mas no fundo, irmãos, ele sabe que ele já foi vencido e também sabe onde será o seu lugar eterno. Então ele quer levar muitos com ele. Porém nós, de Cristo, e é com ele que nós vamos morar na eternidade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O pior, meu irmão, entre essas pessoas é o grupo entre elas que já deram ouvido à mensagem da palavra de Deus, mas optaram em ficar no mundo, dando à carne o que lhes satisfaz. Esses são os ímpios, irmãos, são os que cometem iniquidade, conhecem, o que é o pecado, sabe que o salário do pecado é a morte, mas mesmo assim eles continuam. Eles são cegos, dormentes, eles não ouvem, não endurecem, acabam endurecendo o seu coração para a palavra de Deus, para a voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus lá em Malaquias capítulo 4, no versículo 3, ela nos diz: e pisarás os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia farei, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Vamos fazer como Joquebede, confiar no Senhor. Vamos entregar nossas vidas nas mãos do Senhor, porque eu tenho certeza, no tempo certo, Deus vai entrar com a resposta, Deus vai trazer solução para a sua vida, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida, mas para isso Deus está querendo somente uma coisa: que você confie nele de todo o seu coração. A nossa confiança em Deus, ela precisa ser inabalável. Eu sei que não é fácil, que é difícil. Muitas das vezes nós deixamos de confiar em Deus. Muitas das vezes nós deixamos de confiar no Senhor porque sentimos às vezes o peso das provas, das perseguições. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Joquebede sofreu, mas ela foi vitoriosa. Jó sofreu, mas foi vitorioso. José sofreu, mas foi vitorioso. O nosso rei Davi sofreu, mas foi vitorioso. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi açoitado, foi maltratado, mas confiando no Senhor, e ao terceiro dia ressuscitou e nos deu a vitória, e nos garante a vitória sobre todas as situações da vida. Mais uma vez eu repito para você, meu irmão e minha irmã: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e o mais Ele fará. Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai entrar com a resposta, Deus vai te dar vitória, porque Ele é fiel. Aleluia! Tome posse dessa palavra. Hoje, meu irmão, minha irmã, que o Senhor ele venha a ser prioridade na sua vida. Que o Senhor ele possa ver que verdadeiramente você confia nele, que verdadeiramente todas as suas ansiedades estão nas mãos do Senhor. Você entregou nas mãos de Deus e o melhor de Deus está por vir na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a todos os irmãos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, nosso irmão André, ali na cidade do Rio de Janeiro, nosso irmão presbítero Mafran, ali nos Estados Unidos, né, com a nossa irmã missionária Leia, ligadinho conosco, nosso irmão João Samuel, também ligadinho conosco em Juiz de Fora, nosso irmão Marcinho, né, ligadinho conosco também em Juiz de Fora, que Deus possa estar abençoando, aos nossos irmãos que estão nos ouvindo aí pela Rádio FM 95,7, nossos irmãos que estão nos acompanhando através do nosso aplicativo também, Rádio Web Cristo no Lar, né? Se você não baixou ainda, vai ali na Play Store, baixa o nosso aplicativo, Rádio Web Cristo no Lar, né? E você vai estar ouvindo ali 24 horas de louvor e palavra de Deus para o seu coração. Vamos estar colocando aí no Facebook também o link aí da nossa rádio. Se você não tem Play Store, você pode estar ouvindo pelo Facebook a nossa rádio. 24 horas de louvor e adoração e palavra de Deus para o seu coração. Tome posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Se você puder, feche seus olhos. Vamos estar ministrando a bênção apostólica para que o Senhor venha confirmar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, toda essa palavra, toda sorte de bênção em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, tua vida sobre todos agora, em nome do Senhor Jesus. Tome posse da bênção em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.